Bom, primeiro quero cumprimentar nosso palestrante, Dr. Eduardo, que se ouve muito bem numa tarefa difícil, né? Porque turismo é uma coisa que está muito impactada pelas novas tecnologias. A gente tem mesmo uma série de dúvidas, né? Uma zona cinzenta aí importante, aguardando definições. Mas acho que é um bom momento, é um momento muito rico também para a gente pensar, né? Que soluções serão essas, né? Essas novas perspectivas. Eu estava aqui conversando com a doutora Patrícia sobre essas questões de economia compartilhada, né? A questão do Airbnb que nos aflige, porque realmente o consumidor digital ele tem uma vulnerabilidade agravada, né? Ele é menos informado, ele tem um processo decisório mais impulsivo, né? A decisão dele de compra é mais impulsiva. Então tudo isso gera assim, um novo ambiente que, como o senhor bem disse, né? O código não tratou especificamente, porque em 1990, imagina, não havia, o telefone celular estava começando, né? Quanto mais internet, quanto mais esses meios todos que a gente tem hoje para fazermos essas contratações à distância. Mas a normativa do código, o código é muito sempre atual, né? No sentido de que ele se renova na sua interpretação. Então, é uma técnica legislativa que favorece essa interpretação criativa que vem sempre atualizando os seus comandos. Então a gente tem como buscar lá nos deveres de informação, né, os subsídios, os fundamentos para determinados pedidos. A minha dúvida é se a gente deve fazer isso, né, porque quando o senhor diz a plataforma tem um dever de fiscalizar, mas veja só, o sujeito se hospeda lá, num dos apartamentos ou casas que é oferecido no Airbnb, num outro país. Aí a estadia não foi satisfatória. Ele pode responsabilizar o Airbnb por esse vício de qualidade no serviço que afinal foi prestado por um outro parceiro contratual? Quer dizer, essa relação é bem complicada. O consumidor, ele tem um direito de ser informado, mas ele hoje também tem uma gama de informações que ele não dispõe, porque tem ali aqueles reviews, né, que ele vai ler ou deve ler sobre a experiência dos hóspedes que o antecederam naquele... Então, assim, não seria talvez um caminho menos injusto, né? A gente pensar que poderia responsabilizar a plataforma dos padrões do que está no Marco Civil da Internet, no artigo 19, né, e nas decisões da jurisprudência do STJ sobre isso, no Notice and Takedown. Então, se a plataforma é advertida por um usuário de que o que foi oferecido pelo... como é que chama? O anfitrião, né? O que foi oferecido pelo anfitrião não corresponde às informações que ele prestou ao elaborar o seu anúncio, aí sim ele estaria obrigado a tirar e surgiria um dever de reparação. Não sei, estou pensando, estou aqui trocando dúvidas, não quero também te colocar numa situação ruim, porque eu acho que a resposta definitiva nenhum de nós ainda tem, né? É isso. Então é esse momento assim, de pensar sobre isso, mas a gente também tem que pensar diante dessa nova realidade que na economia compartilhada, e o nome também já diz, os riscos também são compartilhados, né? Em alguma medida a gente tem que colocar isso numa perspectiva que não inviabilize o serviço, né? O que você acha? Bom, como eu falei, isso ainda não chegou nos tribunais, acho que obviamente vai chegar em determinado momento, a STJ vai ter que bater o martelo sobre isso. Mas hoje, quando nós temos essas plataformas digitais, nós temos que pensar também o seguinte, o Airbnb, na verdade, é a agência de turismo do passado. Será? Ou não, mas com algumas características modernas. Com características modernas. Claro que há as duas linhas de pensamento sobre a eventual responsabilidade de aplicação do CDC, para a aplicação do CDC. Mas eu entendo que
o código ela não traz ainda essa especificidade sobre as compras na internet e não normatizou esse tipo de serviço ainda, embora temos outras legislações, como o Marco Civil da Internet, que vão nortear no momento do jogador decidir. Mas de forma que, se a pessoa ofere lucro, se a plataforma está oferindo lucro, não, sem dúvida. Fazendo aquilo com habitualidade, fazendo de forma que o consumidor está ali utilizando daquela plataforma, e a norma e o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária, e a solidariedade aqui não se presume, ela é oriunda da lei, eu entendo que deve ser responsabilidade. Se a gente vai aplicar dentro da teoria da causalidade adequada ao caso concreto, quais são as concasos, ou qual é o dano é atribuído a quem, se é 20% para um, 80% para outro, ou se ambos respondem por aquele dano causado, acho que vai caber ao julgador o caso concreto verificar, mas de toda forma, a lei também permite, e aí sim eu acho que é o grande ponto, o direito de regresso da plataforma com relação ao locador. E aí contra o proprietário. Então não poderia o consumidor ficar totalmente entregue sem poder responsabilizar a plataforma, que ganha milhões e milhões de dólares em virtude das publicidades feitas. Então eu entendo que não é pacífico, ainda é uma discussão enorme, isso caberia uma discussão inteira, de uma palestra inteira para a gente discutir, principalmente as espécies da responsabilidade civil ao caso concreto, mas eu acredito que, havendo a possibilidade de regresso do fornecedor de serviço, poderia o julgador, sem sombra de dúvida, por conta da hipervulnerabilidade do usuário. Você está perguntando aqui como será no exterior. Eu confesso que eu não sei, isso é uma coisa para a gente pesquisar, né? O sistema da a plataforma internacional, da responsabilização. Né? É verdade. Mas como é que os tribunais lá de fora decidem? Eu tenho que pesquisar. Como a matéria é muito nova, isso não chegou de forma muito firme, acredito que não só no Brasil, como nos outros países também. Mas sem sombra de dúvida, a palavra final vai ser do judiciário, que vai fazer análise, até um estudo, porque a gente está falando de forma superficial aqui. A gente não pode falar porque tem um estudo de até onde atua essa plataforma. Bom, eu vou... complicado. Me permite, desculpa a insistência, mas quando você falava, que são as novas agências, eu me lembrei do caso da piscina, aquele famoso precedente do STJ, né, que responsabilizou a agência também pelo falecimento, acho que, não sei se me lembro se faleceu ou se ficou, enfim, seriamente já, enfim, ai meu Deus, me faltou a palavra, sofreu um sério dano à saúde, aquele rapaz que mergulha na piscina, num hotel, numa comemoração de formatura com a sua turma em São Paulo e tal, esse caso muito famoso. A agência foi responsabilizada. Será que por essa linha de pensamento, claro que em tese há solidariedade, não há dúvida disso, mas a gente vai responsabilizar o Airbnb? Acho que é um caminho perigoso. O STJ tem inúmeros julgados, assim, acho que é quase que unânime, pacífico, o entendimento de responsabilidade de agência de turismo. Então, eu acho que, na verdade, a prática que nós temos trazer uma norma que foi feita em 1990, que não havia essas atividades, e a gente buscar para os tempos atuais. Eu entendo que essas plataformas são, na verdade, agências de turismo antiga. Acho que, na verdade, são os meios para você chegar à atividade fim. Bom, se me permite, eu vou dar um pitacozinho aqui também, porque a questão de fato, a questão colocada pela doutora Luísa, ela se torna complexa, principalmente porque quando a gente avalia isso em um plano abstrato, né, eu costumo dizer que a doutrina está sempre à frente da jurisprudência por uma razão simples, né? A doutrina avalia tudo de uma forma abstrata e a jurisprudência avalia no caso concreto. Julgar, eu acho difícil demais, eu estou aqui nessa luta há alguns anos, né? E é muito difícil, porque a gente entra de uma forma concreta na esfera das pessoas, no que tange ao patrimônio, no que tange à dignidade, no que tange... E realmente é difícil.
Mas eu acho o Código de Defesa do Consumidor é uma lei fantástica, né? Ela é de 90, mas a verdade, aí eu já tive a oportunidade, ela está muito à frente de todos nós ainda, né? Quer dizer, nós temos muito que evoluir. É impressionante, é de 1990, mas ela tem uma projeção, talvez em função de um atraso brasileiro, uma realidade nossa de conscientização, enfim, e um atraso proporcionado por uma legislação que se manteve retrógrada, não obstante evoluções na Europa, evoluções em vários campos, a gente teve essa... E aí, em função disso, né, me parece... uma visão até conceitual, surge uma certa indulgência da nossa parte, inclusive com a entidade empresarial. Então, há uma preocupação sempre grande. Pô, vou inviabilizar. É a aplicação, basicamente, lá do princípio da harmonização dos interesses prevista lá no inciso 3 do artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, entre os princípios. E essa questão da harmonização, ela realmente é complexa. A gente vê, ninguém quer inviabilizar a plataforma, ninguém quer evoluir. E ali fala especificamente, né, que essa análise em si, ela deve ter por fim, enfim, a proposta do equilíbrio da harmonização dos interesses dos participantes da relação jurídica de consumo, seria o fornecedor e o defensor, o fornecedor e o consumidor, e atento à questão da evolução econômica e evolução tecnológica. E aí, esse princípio, veja, ele está bem de acordo com a preocupação da doutora Heloísa. Só que a gente se depara numa outra questão que me parece foi muito bem colocado pelo doutor Eduardo Biondi, que é a questão do risco do empreendimento. A plataforma, ela empreende, efetivamente empreende, e ela, nessa linha do empreendimento, ela assume riscos. E vejam bem, se nós formos analisar isso numa linha estatística, eu não tenho dúvida nenhuma, até pelo que eu já conversei, tenho amigos, enfim, que eu mesmo já tive proposta de colocar meu apartamento, coloca, eu falei, não, eu sou um pouco ali tradicional e tal, eu tenho essa preocupação, porque o Airbnb gera outras questões, né? Hoje apartamentos residenciais são inseridos nesse contexto e surgem problemas dentro do prédio, né, em relação à quantidade de pessoas, em relação à segurança. Então, a coisa é complexa. Agora, apesar de todos esses problemas, essas intempéries, ainda continua sendo muito vantajoso para a plataforma. Ela não está tirando a sua atividade do mercado, né? E aí, como muito bem me parece, disse o doutor, e aí que gera essa, na hora de julgar, mas gera essa nossa, nós temos que buscar uma linha de equilíbrio. É claro, você vê essa situação da piscina, a análise do que é um fato da vítima, né? Até onde vai esse risco, quer dizer, nós temos que ponderar esses interesses dentro de um padrão de equilíbrio extremamente relevante, exatamente para não inviabilizar esse crescimento científico, tecnológico, essas aplicações. Nós estamos num mundo que entra num dinamismo cada vez maior, estamos no meio de uma revolução digital, né? Então, se a revolução industrial proporcionou toda aquela, imagine hoje, né? Então, nós estamos nessa sequência. Então, a gente não pode inviabilizar, mas de qualquer maneira, mas também não podemos deixar de levar em consideração que nós vivenciamos uma sociedade de risco. E quem empreende, eu tenho certeza absoluta que nessa linha do empreendimento, todos esses riscos foram analisados criteriosamente, até porque essa turma dispõe de meios e caminhos fantásticos para análise. E na maioria esmagadora, como eu estava falando, dos casos, esse tipo de problema não acontece. Ele é excepcional. A própria plataforma, ela tem condições de realizar análise, inclusive com relação a determinados países, se vale a pena continuar ou permanecer trabalhando, se não vale. E a questão do direito regressivo é fantástica, porque, veja bem, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é uma coisa fantástica. O exercício de um direito regressivo por parte da plataforma é muito mais fácil que
que buscar efetivamente os seus direitos lá. Então, no outro país. Então, a situação do consumidor, ela é uma situação, ela é muito mais difícil. Então, e no fundo, a questão da solidariedade, ela coloca exatamente a situação, ela deixa o juiz, inclusive, mais tranquilo, porque você, quando julga, levando em consideração a solidariedade, quando você condena alguém que, tecnicamente, no final das contas, não deveria ter responsabilidade, isso é reconhecido nas relações internas do exercício do direito regressivo. É quando a gente condena, por exemplo, numa questão de saúde, a gente inclui o plano de saúde em razão a uma falha hospitalar, quando o plano de saúde é condenado, ele é condenado em virtude de uma falha de terceiro. Quando ele entra nas relações internas, pelo menos juridicamente, de forma abstrata, é muito fácil ele exercer o direito regressivo daquilo que ele despendeu para indenizar algo que ele não deu causa diretamente. E isso nos dá uma certa tranquilidade. Então, eu acho que, sei lá, se eu posso colaborar um pouquinho, esse aspecto aí, ele é relevante demais, né? É relevante demais. Embora seja difícil, nós não estamos acostumados, né? Mas eventualmente nos deparamos e temos uma tendência a essa indulgência. Pô, atividade empresarial, temos que ter, é difícil, realmente tem que haver um equilíbrio, mas assim, excluir a responsabilidade, eu não sei se eu sou suspeito aí no âmbito da responsabilidade civil, eu acho difícil, porque nós vivenciamos uma sociedade de risco. Eu tenho certeza que esses investimentos levam em consideração todos esses aspectos. Deixa eu só comentar. Na linha do que o desembargador falou, a gente está num momento muito perigoso de muitos ataques ao CDC, que é uma lei de 90 que se mantém atual. Apesar da gente ter um projeto de lei voltando a tramitar para atualização o código na parte do superendividamento, a gente tem o comércio eletrônico e o da tutela coletiva. Eu acho que um dos dois foi efetivamente arquivado. Das ações coletivas foi arquivado, mas o do comércio eletrônico está parado, mas assim, independentemente da existência dessas atualizações do código, o código para mim se mantém muito atual. Nossa. Só que a realidade da vida na hora da aplicação por parte do judiciário, talvez se tenha um certo acanhamento por parte do judiciário, e agora eu estou falando com muita tranquilidade que eu estou na presença de um desembargador que eu admiro muito, que é o representante do judiciário aqui, tem um certo acanhamento do judiciário na aplicação do CDC. Talvez não fossem necessárias essas atualizações se a gente extraísse tudo que o CDC pode nos trazer, mas existe um certo acanhamento do aplicador, né, do julgador, que não é um acanhamento da doutrina. A doutrina é super de vanguarda, mas a gente está num momento muito perigoso no sentido de o CDC causa insegurança jurídica, porque os contratos serão relativizados, os empresários precisam de segurança jurídica para fazer com que o Brasil cresça. A gente está num momento um pouco complexo, e a questão da economia compartilhada não tem nada decidido definitivamente sobre responsabilização ou não, mas é uma vertente. Assim, esses sites têm a curadoria. A gente estava conversando no outro dia num evento, esses sites de aproximação, né, tem verdadeiros departamentos de curadoria com inteligência artificial, assim, que a gente, não é brincadeira de criança, não, o negócio é pesado, e ganham muito dinheiro com isso. Por exemplo, e existe muita resistência da economia tradicional. Eu estava comentando aqui com a doutora Heloísa, em Nova York, em Manhattan, você não consegue fazer Airbnb com menos de um mês. Há uma proibição por parte dos hotéis muito grande, né? Não existe isso lá. Em compensação, eu tenho uma
uma amiga de infância que é hoteleira em Búzios, que a hotelaria em Búzios caiu demais, porque todos os casebres, todas as casinhas estão no Airbnb. A cidade lotada, o turismo totalmente sem controle, descontrolado. Então, assim, a sociedade não deve pensar... Isso, não deve pensar só na crise habitacional. Isso, subiram horrores. Então, assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem-se essa ideia moderna de que temos que deixar as empresas livres para crescerem com segurança jurídica, para que todas as pessoas, a sociedade se beneficie dessa economia mais pulsante. É complicado, porque aí você deixa todo mundo livre e no fundo, nessa história toda, o consumidor é o vulnerável, né? Muito complicado. Eu tenho essa expressão segurança jurídica. Eu, de vez em quando eu apanho no tribunal aí, porque eu acho muito interessante a expressão de segurança jurídica, porque, na verdade, a segurança jurídica, ela se prestou muito a dar base à realização de injustiças, né? Então, de que adianta a segurança jurídica se é para... Então, se nós formos analisar os princípios, eu vou falar, tem que ter muito cara de pau do lado de falar da Heloísa aqui, mas se a gente for falar de princípios contratuais clássicos, que quantos séculos, né? E vamos falar em termos de Brasil, algumas décadas, assim, muitas décadas, se prestaram a manter situações jurídicas em prol da segurança jurídica com injustiças absurdas, desde o pacta sunt servanda, relatividade dos contratos, inclusive princípios muito bem mitigados aqui, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente teve um avanço demorado, né, em termos de Brasil, me parece, porque, enfim, a gente pode falar, a boa-fé objetiva está prevista lá no 142 do Código Civil Alemão de 1896, né? Entrou em vigor em 1900. Então a gente veio com debates e com mitigações a esses princípios por conta da segurança jurídica. De que vale a segurança jurídica se ela se presta à realização de injustiças terríveis? Antigamente, o pobre contratante, numa situação desesperadora, levando a vantagem absurda, num exemplo bem simplório. Não, mas acontece pacta sunt servanda e tudo mais. Quer dizer, nós estamos passando por cima disso. E a expressão, essa expressão da segurança jurídica, parece que ela ainda continua como um fantasma. Ela agora está com tudo, só se fala disso. Segurança jurídica. Em todos os fóruns. E a segurança jurídica dos vulneráveis, e a segurança jurídica, enfim, né? Hoje a gente vai falar em segurança jurídica, vai falar em inclusão social, vai falar... Mas eu tenho uma pergunta aí, né, enfim, aproveitando uma provocaçãozinha, já que nós falamos, essa decisão do Supremo, e eu sou um crítico muito grande, essa decisão é de repercussão geral, né? Eu também fui um crítico. Eu falo o seguinte, que o judiciário ama estabelecer situações que resolvam o problema do judiciário, não é do jurisdicionado, entendeu? Então, hoje, por exemplo, as decisões vinculantes, a gente está voltando ao jus honorário, ao jus pretório, lá do direito romano, é bacana para mim, inclusive. Eu estou julgando aqui, eu sou relator, ou eu tenho que votar no processo, eu chamo o tema tal, né, e olha aqui, decisão aqui, no repetitivo ou em repercussão geral, e inclusive o meu embasamento, ele é simples, e eu estou resolvendo o meu problema, porque eu vou jogar mais rápido, eu vou jogar... Agora, me parece, eu tenho que ter uma confiança, e com todo o respeito ao STJ, né, e ao Supremo, eu tenho que ter uma confiança muito grande nos ministros, que são pessoas como eu, né, são seres humanos e erram. E, diga-se passagem, para mim, erram muito, em muitas questões, pelo menos na área que eu acho que eu conheço um pouquinho mais. Então, eu sou um crítico muito grande. Aqui a gente tem uma tutela consumerista com base constitucional, que é um aspecto fantástico. O inciso 32 do artigo 5º, o inciso 5º do artigo 70, estabelece a tutela do consumidor como um dos princípios da ordem econômica,
e a determinação no artigo 48 dos atos das disposições transitórias para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Houve uma determinação constitucional, tem que elaborar um Código de Defesa do Consumidor, influência lá do 39.248 da ONU, enfim, de toda essa sequência. E a gente se depara com isso, quer dizer, a grande defesa, na verdade, eu até quando lecionava isso, leciono, inclusive, aí eu sempre falava, olha, a grande defesa dessa questão em relação à Convenção de Varsóvia, Pacto de Montreal, Pacto de Varsóvia, Convenção de Montreal, enfim, a grande defesa sempre foi a base constitucional da tutela. O Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, com todo respeito, ele fala assim, não, mas acontece que a proteção ao transporte aéreo também tem base constitucional, mas é uma base constitucional completamente diferente. Né? Se você for analisar os dispositivos que tratam dessa questão constitucional, eles não tem nada a ver com o objeto em si da dúvida ou do questionamento. Então, para mim foi uma vinculação, foi um retrocesso muito grande, porque a gente sai da aplicação do princípio da reparação integral do dano, que está lá no Código de Defesa do Consumidor, que está no Código Civil, que, na verdade, está na Constituição Federal, do meu ponto de vista, e passa e volta para trás com a possibilidade. Mas eu queria perguntar assim, e o dano moral nessa questão? Bom, eu não poderia deixar de falar, porque assim, Patrícia falou um pouquinho, a Luiz falou um pouquinho, o desembargador Zé Assi fez a pergunta. De fato, hoje segurança jurídica é o tema da moda, mas é algo que deveria ser presente, de fato, no nosso judiciário. Muitas vezes a gente vê duas pessoas com direitos iguais, vizinhos, pleiteando o mesmo dano, um ganha e o outro não ganha. Isso para o judiciário gera um descrédito muito grande. E tanto está na moda que o novo CPC, quer dizer, que não é mais novo, já lá no artigo 926 já estabelece que as decisões dos tribunais, e aí a gente frisa, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, devem manter suas decisões íntegras, coesas, iguais, ou seja, eu não poderia ter uma Câmara decidindo X e outra Câmara decidindo Y. Isso para nós é muito ruim, principalmente para os advogados. Sem sombra de dúvida, mas a gente tem também essa questão das mudanças reflexos trazida pela Patrícia, ela é inerente que a legislação ela não consegue acompanhar a evolução da sociedade. A sociedade ela evolui de forma muito mais rápida, enquanto o trâmite legislativo a gente sabe que é moroso. E por isso que eu acho também que o Código de Defesa do Consumidor ainda continua sendo uma lei esplendorosa, porque a gente continua aplicando ela no seu todo para a gente buscar os interesses e normatizar os interesses entre fornecedor e consumidor. Antes de entrar com relação à pergunta do dano moral, eu gostaria de fazer dois apontamentos com relação ao Airbnb, que é o tema que a gente está, porque eu estava comentando com a Heloísa Carpena antes de entrar aqui, eu falei, o tema é espinhoso. Espinhoso por isso, porque a gente não tem ainda essa decisão dos tribunais sobre o tema em respeito. Mas se na lei de locações estabelece, por exemplo, e aí eu estou trazendo a título ilustrativo aqui para a gente pensar, a possibilidade da vistoria prévia, por que o Airbnb não contrata certas pessoas, ela é a plataforma que faz, não contrata certas pessoas para fazerem essas vistorias nesses locais? A vistoria, imagina, se a gente fosse alugar um determinado imóvel, um determinado apartamento que tivesse lá a chancela vistoriado pelo Airbnb, porque daria o conforto para o consumidor de saber que aquilo que ele está, em tese, contratando é aquilo que está ofertado. E trazia uma garantia para a gente, o que, eventualmente, na lei de locações... Pô, já dou até uma ideia para o Airbnb. Deixa para o dono do imóvel pagar. O dono do imóvel que paga para o Airbnb fazer a vistoria tem direito a levar o selo. Já até resolveu o problema da empresa. Mas a gente roda, mas isso está relacionado ao dever de informar. Sem dúvida. Então, assim, obviamente, há responsabilidade nos termos da lei, a solidariedade, mas a questão aqui mora na limitação, né, na definição até onde vai o dever de informação. De você responsabilizar porque a informação não correspondia àquilo que efetivamente foi entregue. Esse que é o ponto. E aí entrando no que o desembargador Zé Assi falou, com relação
a decisão do STF realmente foi, depois de 27 anos se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente fala de segurança jurídica, uma coisa que o STF não decidiu foi a aplicação do princípio do tempus regiato. Ou seja, inúmeras pessoas entraram com várias ações, fundamentando suas ações no Código de Defesa do Consumidor, aí vem o STF e diz o seguinte, não se aplica mais o Código de Defesa do Consumidor, se aplica a Convenção de Varsóvia. O camarada tinha entrado com a ação 3 anos depois. E aí ele, quando vem a ser julgado pelo magistrado, pelo desembargador, quando chega lá na Câmara do Desembargador ZAC, o julgador diz, não, tem que aplicar porque em sede de repercussão geral o STF decidiu da aplicação da Convenção de Varsóvia. E lá estabelece que o prazo é de 2 anos. E aí você, que tinha uma perspectiva de se vinculada à segurança jurídica, porque o STF já havia decidido da sua aplicabilidade nos contratos internacionais, você vê o seu processo sendo julgado improcedente. Então gerando inclusive sucumbência, ou seja, olha como louco é a questão da segurança jurídica. O camarada entra com uma ação já pautada no que o STF havia decidido, no meio do ajuizamento da ação, o STF muda o entendimento e gera uma sucumbência para o seu cliente. Ou seja, realmente é algo que a segurança jurídica é algo que deveria ser mais normatizado, então levado com um pouco mais de rigor. Com relação ao dano moral, a Convenção de Varsóvia ela estabelece também a possibilidade de indenização pela falha na prestação de serviço, só que ela limita. Na verdade, o que nós temos continuamos tendo a possibilidade de condenar em dano moral. Mas ela estabelece lá que a responsabilidade pela falha na prestação de serviço, por atraso de voo ao usuário, ela está limitada. E essa limitação, ela vai de encontro, aí sim, eu acho que vai de encontro frontalmente do que estabelece a nossa norma, o Código Civil. O STJ, um tempo atrás, uns 10 anos atrás, tentou criar parâmetros para indenização. Foi mega criticado, porque dizendo o seguinte, isso cabe ao julgador, cabe a análise do caso concreto para o julgador verificar qual é a extensão do dano. Você não pode comparar dar 10 mil de indenização para um cara que perdeu o voo e dar 15 mil para o cara que o avião caiu. E aí você tem essas limitações, então cabe aí, e aí o julgador, ele vai ficar distrito, provavelmente se algum magistrado aqui der uma indenização mais alta, isso vai bater de novo no STJ, para o STJ normatizar, ou seja, se vai se aplicar eventualmente o Código Civil ou se vai se aplicar a norma com que estabelece os parâmetros da indenização. Eu acho que hoje a gente fica um pouco mais restrito, vamos ter decisões que, como a gente viu aqui a título de ilustração, que estabelece parâmetros, inclusive a título de dano material. Ou seja, se eu levei meu laptop que vale 7 mil e extraviou e houve perdimento da bagagem, por mais que eu tenha a nota fiscal ali dizendo que é 7 mil, está limitado a 1.000 saques especiais, que vai dar R$5.600. Então, a pessoa fica limitada. Acho que ainda também isso é algo para o judiciário, é um problema para o judiciário resolver. Olha como as coisas estão, assim. Temos que deixar perguntas para eles. Semana passada, eu estava voltando de Brasília, o meu voo era 3 horas da tarde. Quando eu fui fazer o check-in, 9 horas da noite. Falei, gente, será que eu me confundi? Era 9 horas, eu achei que era 3 horas. Eles cancelaram o voo das 3 horas, não me avisaram, eu só descobri quando eu fui fazer o check-in. E é esse o ambiente que a gente vive de essa prática está comum hoje. O voo devia estar vazio e aí eles cancelaram. Então, assim, é esse o ambiente de desrespeito ao consumidor, é primário, é pequeno ainda, entendeu? São nas coisas do dia a dia. Então, esse ambiente insegurança, tem segurança jurídica também pra gente. Com a chancela do judiciário. Assim, Patrícia, você
exemplo, amor, judiciário. você não me deram alimentação, não não fizeram nada e eu fiz alguma coisa? Não, nem vou fazer. Mas assim, Casa de Ferreiras, não, nem vou fazer. Mas é porque você... Eu sou igualzinho também, não eu também. Eu sou... É uma catástrofe. Catástrofe. Gente, eu vou passar para a pergunta dos alunos aí, porque... Né, Adorei alunos. Senti na academia aí de novo. Bom demais, né? Mas somos eternos alunos sempre, né? Aprendizado nunca é demais. Boa tarde. Eu queria só com a questão do dano moral, adorei quando o senhor perguntou, porque era a minha inquietação. Eu tenho acompanhado o entendimento, e aí eu peço que seja esclarecido se eu estiver errada, que o Pacto de Varsóvia e a Convenção de Montreal não se aplicam quando a questão cinge-se tão somente ao dano moral. Então, o entendimento dos nossos tribunais tem sido que, nesse caso, se aplica inteiramente o CDC, inclusive com relação aos prazos decadenciais e prescricionais, que seriam os do CDC. Queria só esclarecer se eu entendi bem ou como é que é, porque não foi muito abordado, né, profundamente. Era só para esclarecer. Obrigada. Como eu pontuei, na verdade a norma ela traz para a responsabilidade pelo atraso, e aí especificamente pelo atraso, pela falha na prestação de serviço, quais são as limitações, ou seja, o teto. Mas sem dúvida, o tribunal ele está vendo que nestes aspectos, pela dor da aflição, angústia, aborrecimento, que essa limitação ela não se coaduna com o nosso ordenamento jurídico. E essa limitação, fazendo essa interpretação, claro, mais restritiva ao que foi decidido pelo STF, para aplicação de valores maiores. Doutor Eduardo, é que na verdade, né, tem um entendimento forte no sentido de que o Supremo não abordou a questão do dano moral, então somente dano material. E eu acho que esse posicionamento tem salvado essa questão. Imagina, por exemplo, uma queda, né, uma queda de avião, o passageiro sofre lesões terríveis, fica tetraplégico, né? Eu não vou nem chegar, tem gente que fala assim que a morte é o pior dos danos, sejaria dano moral. Não é a morte. Na verdade, a morte, quem é indenizado é outra pessoa, é indenizada pelo sofrimento, né? Mas uma pessoa fica cega, fica tetraplégico, né? E aí essa limitação não haveria em relação a esse, no entendimento de que, na verdade, eles excluíram o dano moral, né, e é bem desse sentido, e inclusive os prazo prescricional, e é o que para mim, assim, salva nesse aspecto, né? Então, exatamente, ficaria só no âmbito do dano material, com as limitações estabelecidas, enfim, hoje na Convenção de Montreal, né, especialmente aqui, que trouxe essa renovação aí em 2005, se não me engano, e estaria nessa linha. E o dano moral em si, ele não estaria estabelecido nessas restrições, é o entendimento que a gente tem. Sim, pois é. Então, pois é, exatamente, entrar nesse campo também. Mais alguma coisa? Boa tarde a todos. Tá. Então, aí no caso de voo internacional, falha na prestação de serviços na seara do dano moral. Ainda que a empresa, a companhia aérea, realoque esses passageiros, coloque em hotel, faça tudo aquilo que deve ser feito, cabe o dano moral? Eu acho que assim que seria como jogador. Não, com certeza cabe. Hoje, o que acontece? Hoje nós temos eu pelo menos tenho uma posição em relação ao dano moral. Aqui no Brasil, a visão clássica que analisa a questão em si do dano moral ainda se mantém com esse viés estabelecido pelo eixo romano-germânico, que foi o que deu origem ao nosso sistema legal. E se mantém numa visão, eu chamo visão clássica, ou visão conservadora, do aspecto meramente compensatório. Nós tivemos uma influência interessante da Common Law, né, nesse campo, algumas influências positivas, porque a Common Law tem muita coisa que eu acho que a gente não tem como aproveitar
muita coisa, né? E tem muita coisa boa. Nós estamos numa fase de globalização em que esse aproveitamento ele é extremamente interessante. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor trouxe um enfoque, né, aí nessa linha anglo-saxã, com uma origem totalmente distinta da nossa, e deu uma contribuição. E esse que nós chamamos de viés punitivo pedagógico, na verdade, ele não é compensatório. Então, a gente analisa muito, por exemplo, eu lá, quando a gente está julgando, se eu arbitro um valor indenizatório pelo dano moral com viés compensatório, mas que esse viés compensatório já traz um efeito punitivo pedagógico, né, eu posso me manter simplesmente no viés compensatório, eu não precisaria exacerbar o valor. Existe, assim como a questão da segurança jurídica, existe um aspecto em matéria de responsabilidade. O pessoal fala assim, enriquecimento sem causa. Para mim, essa ideia do enriquecimento sem causa, ela já perdeu o sentido, entendeu? Não, sob esse prisma. Entendeu? Porque o pessoal tem a limitação, eu fico apavorado porque a pessoa, eu acho engraçado que existe até um toque, a Patrícia vai adorar isso, mas não existe um toque de discriminação terrível. Pô, aquele camarada lá pobre vai ganhar. Amigo, pô, isso contraria toda a ideia de dignidade da pessoa humana, isso contraria tudo. É incrível, né? Porque assim, com toda mas é muita cara de pau. Quer dizer o seguinte, que eu, porque eu sou desembargador, ou fulano porque é um grande empresário, ou porque é um músico de notoriedade, um ator, não sei o quê, e pode ganhar. O outro, né, que sofreu, enfim, e quando a gente fala assim, lesão à direito da personalidade, quando você entra para o viés, né, para o viés punitivo, isso aí numa visão diferente, você abstrai, porque existe um conceito de dano moral hoje que não é atual e que se mantém. Eu acho interessante quando a doutrina se esforça para explicar um conceito ultrapassado. Entendeu? Então eu vejo isso direto, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, esse conceito não é possível. Eu estou até escrevendo sobre o tema, e aí, como para várias as posições são um pouco arrojadas, né? Então eu levo tomate, né? Tomatada, mas eu não consigo, não dá. Então, por exemplo, tem um caso assim, julgando, o camarada sofreu um dano físico terrível, ele se acabou, ele ficou tetraplégico, ele ficou cego, ele perdeu a capacidade reprodutiva, e aí a gente vai lá e estabelece uma indenização que é de cunho compensatório, porque na verdade, se você for para compensar, e eu costumo dizer lá, até com meus pares, não tem compensação, eu com meus pares, eu falei assim, o cara, não, pô, mas tá muito alto esse valor, eu falei, poxa, eu juro que eu venderia meu patrimônio para não sofrer esse dano. Eu venderia. Então existe uma linha de limitação e a gente trabalha em cima desse valor compensatório, e às vezes esse valor compensatório alcança um patamar que ele por si só tem um viés punitivo. Então eu não preciso me preocupar com o viés punitivo. Agora, quando você tem uma dificuldade maior de estabelecer um valor alto sob o aspecto compensatório e que não tem o viés punitivo, porque o único caminho que nós temos hoje, infelizmente, no nosso país, né, para solucionar ou enquadrar na sociedade de risco, enquadrar o fornecedor, se é que a gente está falando especificamente de direito de consumo, poderíamos falar isso em outros campos, o caminho que nós temos é o judiciário. Quando o judiciário fica se preocupando, há um alto índice de judicialização. Há um alto índice de judicialização, mas é porque a realidade brasileira impõe isso. Quando tiver uma atuação mais efetiva da ANAC, quando tiver uma atuação mais efetiva da Agência Reguladora do Estado, uma ação governamental, está lá no inciso 2 do artigo 4, ação mais efetiva, e que a comunidade consumidora for mais consciente, né, e ela contribuir com esse grau de consciência para um direcionamento mais adequado do comportamento dos fornecedores, a gente vai ter. Mas até então, o consumidor não tem outro caminho, e por isso que a judicialização é alta. E aí a gente vem numa situação dessa natureza, a gente precisa desse viés punitivo pedagógico que não pode se enquadrar no conceito de lesão à direito da personalidade. Como é que eu vou enquadrar isso aqui? Entendeu? Então hoje o conceito ou o campo de aplicação daquilo que nós chamamos de dano moral, ele foi transformado. Só que
Só que, inclusive, muitos profissionais do direito que atuam especificamente na responsabilidade civil não se tocaram disso, que a gente pode, inclusive, continuar falando do viés compensatório dessa forma, mas não do viés punitivo. E eu acho extremamente difícil, na hora de julgar, a gente, enfim, aplicar isso, mas eu acho que é de uma beleza enorme. Entendeu? Eu acho que é de uma beleza enorme e isso precisa, o que o doutor Biondi comentou, eu acho também, o judiciário é acanhado, né? Eu acho que precisa, a especialização é fundamental, a gente está batalhando por causa disso, para ver se a gente melhora um pouco isso, porque os magistrados precisam se atualizar, precisam crescer, a atividade acadêmica me ajuda, que eu também sou atrasadinho pra caramba, mas a atividade acadêmica a gente, né, ouve as pessoas, ouve os alunos, são os nossos professores eternos, né? Então, pô, a gente aprende mais, aluno faz as perguntas mais lindas, né? Eu dei a palestra lá, a Cristina Gauler me convidou para dar a palestra. Também. Olha, mas o máximo, são líderes comunitários. Aula de direito do consumidor para leigo, para líderes comunitários. É muito legal. 3 horas lá, só faltou um chopp no final, né? Porque ali o ambiente era para tocar um samba e tomar um chopp e falar direito do consumidor da maneira mais informal do mundo. É fantástico. Então, esse projeto dessa linha de conscientização, eu vejo, e eles, né, eu falo muito para os colegas, eu falei, gente, pelo amor de Deus, um leigo, às vezes o leigo enxerga melhor do que nós profissionais. Sabe por quê? Porque ele está vivendo aquela realidade ali. Eu uma vez tive uma discussão no CEPAD há muito tempo, quase saiu briga, quase saiu tapa, né? Eu era juiz novo, tinham 2 desembargadores e um juiz mais velho lá. E no meio da briga, no meio da discussão, uma questão jurídica, eu no meio olhei para as 3 assim, já com uma raiva, falei, meu amigo, vou te falar, se eu for lá para o interior do quinto dos infernos, entrar num lugar que só tenha leigo, o cara não sabe nem ler e escrever, pegar 3 capiais lá, explicar esse caso, eles vão julgar muito melhor que vocês 3, muito, olha, quase um levantou, falei, agora o pau vai quebrar. Mas não chegou porque, como ele era mais velho, eu era mais novo naquela época, ia ser apertado, aí ficou aquela... Aí também o lá ficou uns 2 anos sem olhar para minha cara. Mas é verdade, entendeu, Luiz? Sabe por quê? Porque a gente julga o mundo real. Se você não tiver, muito mais difícil do que conhecer direito, gente, é conhecer o fato social ao qual você aplica o direito. Porque no fato social você tem que entender as repercussões, você tem que entender até onde você pode ir. Essa questão da plataforma, a grande dificuldade, caramba, né? Então você vê, a gente ficou conversando aqui, a Patrícia colocou, o Biondi colocou, a Heloísa, e a gente fica assim, pô, será que isso vai interferir? Será que não vai interferir? Até que ponto? Então, isso gera a insegurança na jurídica, não a insegurança de você, né, julgar. Não é fácil, não. Mais alguma pergunta, gente? Primeiramente, boa tarde a todos. Parabéns ao Eduardo Biondi pela palestra maravilhosa, a todos presentes por esse debate esclarecedor. O meu questionamento, na verdade, eu acho que vai ter resposta, porque, como vocês me falaram, o Airbnb ainda não tem o tribunal não está pacificado em relação a esse assunto. Mas a minha dúvida, na verdade, é porque, em relação a outros sites como o Booking e o Hotels.com, porque o Airbnb ele é exclusivamente residencial, até onde eu sei. Mas sites como o Booking e Hotels.com também disponibilizam em paralelo a quartos de hotel, casas. E aí como é que fica? Porque tudo bem, a lei de locação não aplica ao critério consumerista. E esses sites que dividem a prestação de serviço de hotéis com a locação, entre aspas, de casas residenciais, eles teriam uma responsabilidade dividida? Porque se você entender que o Airbnb não é responsável porque ele funciona como se fosse uma locação, esses sites como o Booking e Hotels.com vai falar assim, se for casa residencial é locação, se for hotel é prestação de serviço. Como é que, como eu falei, os tribunais não decidiram, mas como é que vocês pensam em relação a isso? Eu vou deixar para o palestrante
naturalmente responder, mas só quero adiantar o seguinte: para mim, aplique-se o CDC em todas as situações. Eu não concordo. Para mim, em todas as situações, todas elas. Não está vinculada à Lei 8.245. O fato de ter uma vinculação à Lei 8.245, por si só, não exclui o viés consumirista, que é evidente. Você tem ali de um lado fornecedor, do outro lado consumidor. Os conceitos estão bem enquadrados. Então, eu acho que aplica em todas as hipóteses, em todas as situações. Tem casos de, inclusive, que locação por temporada, a intermediação da locação por temporada. Mas, enfim... Não, sem sombra de dúvida. Se aplica o CDC, o que a gente estava falando aí da lei de locações é se eventualmente a pessoa fosse entrar com uma ação diretamente contra o proprietário, pelos vícios do local, ou seja, da casa que foi naquele momento locada. Então, se você entrar efetivamente contra o proprietário, eu vejo uma certa restrição de aplicação do CDC por conta da atividade fim. A atividade fim ali, qual é? Locação. Diferentemente da plataforma. A plataforma, a atividade fim dela não é locar, na verdade é assegurar como uma agência ali, como um intermediário, para que você consiga locar determinada casa. Então, na verdade, com relação a eixo intermediário, eu não entendo que... A plataforma não é uma corretora, né? Não é uma corretora. Ela responde pelo Código de Defesa do Consumidor da forma como a gente já havia falado. Boa tarde. Sobre a vinculação, tem ocorrido, o que os senhores acham disso? Tem ocorrido em algumas plataformas, quando você vai comprar a passagem aérea, e tá lá, tipo, em reais. E chegou na hora, eu comprei, ela custou no mesmo minuto, custando R$1.700. Na conta dela veio €1.700. Ou $1.700 americanos. E tá rolando isso, vem acontecendo. O que o senhor acha? Vincula a que tá lá na plataforma, em reais. O que o senhor tem a dizer a isso? Como a gente falou, o princípio da informação é um princípio basilar, tanto na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Na verdade, a intermediadora ali que está vendendo a passagem aérea, está vendendo o bilhete, ele está representando aquela empresa específica no momento dela vender aquele bilhete. E aí como se aplica o Código de Defesa do Consumidor para este tipo de serviço, o artigo 30 ele é muito expresso, dizer que é vinculação da oferta publicitária. Vincula o ofertante àquilo que ele colocou. Claro que pautado na boa fé objetiva. Porque não pode, a gente tinha muito um caso real, que era aquele caso do quer pagar quanto das Casas Bahia. É um caso que só para fazer um paralelo. Aquele comercial, quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? Até que um belo dia um advogado entrou na loja e falou, eu quero isso, é R$10. Ele queria comprar porque a oferta publicitária dizia que você vai pagar aquilo, quer pagar quanto por aquilo. Então, na verdade, a gente sempre pauta na boa-fé objetiva. A gente não pode deixar de mensurar a informação do homem médio. O homem médio ele tem que ter a vinculação do que é uma oferta por erro, ou eventualmente que houve um erro na oferta publicitária, que muitas vezes a gente vê uma televisão que custa R$1.500 for anunciada por 150 porque faltou um zero. Quanto a este, não vejo como você obrigar o fornecedor a entregar o produto por conta da boa-fé objetiva. Não pode o consumidor também se beneficiar por eventuais erros. Agora, se a pessoa que entrou na plataforma e existem passagens aéreas, como de fato existem, promocionais, que trazem valores mais módicas para o consumidor, por exemplo, a R$1.800, é crível que isso aconteça? Então, na verdade, eu acho que aí a vinculação da oferta publicitária, ela deve se performar, obrigar ao fornecedor para que ele cumpra nos termos do artigo 35, uma das hipóteses do artigo 35 é a obrigatoriedade da vinculação da oferta, e aí sim buscar eventual
como o artigo diz, indenização suplementar se achar que houve foi para abuso e foi para a esfera da pessoa. Então, eu acredito que sempre pautado na boa-fé objetiva, mas que a oferta deveria se vincular ao anunciante. Ofertante. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lara. Eu peço desculpas porque eu não sou da área jurídica. Eu sou, aliás, do outro lado. Eu sou uma agência de viagens, que ainda existe. Né? E eu gostaria de saber como é que é pautada a questão para a agência. Assim, lógico que eu sei que a agência é solidária. Eu cheguei um pouco atrasada aqui na palestra, mas eu escutei a informação de que, no caso de prestação de serviço para companhias aéreas do exterior, não é aplicado o Código Civil, o Código de Direito do Consumidor, desculpa. E aí eu penso, a minha agência tem uma pessoa, no caso sou eu, né? Eu posso ser condenada por uma falha da prestação de serviço de uma aviação, de uma British que está em greve hoje, ou qualquer outra empresa aérea do exterior, assim, é justo, né? Assim, existe uma possibilidade de avaliação de uma empresa, do porte da minha empresa, com o porte de uma empresa como a Decolar. A Decolar é uma agência de viagem, sim, né? Eu entendo que no caso da Airbnb vai funcionar da mesma forma, o entendimento vai ser dessa forma, né? Mas, assim, são parâmetros muito diferentes, comparar maçã com banana, né? Eu queria saber como é que isso é feito hoje. Bom, só para a gente pontuar, a gente estava falando com relação à não aplicabilidade do CDC com as ações contra as empresas aéreas em viagens internacionais. Há uma certa... o Código faz essa diferenciação, o que é eventualmente um profissional liberal da pessoa jurídica. Obviamente, aplica-se o CDC com relação a agências de turismo, pessoas jurídicas que fazem aquilo com habitualidade, com fim de lucro, aplica-se a responsabilidade objetiva, conforme dito pelo desembargador José Assi, com relação à falha na prestação de serviço. Mas há no Código também a exceção à regra, que é com relação ao profissional liberal, em que a responsabilidade objetiva ela vai se tornar a ser subjetiva, justamente por conta dessa discrepância jurídica entre as figuras. Então, na verdade, se for um profissional liberal que tem na sua casa, prestando esse serviço como um autônomo, ali utilizando esse serviço para prestar para o consumidor, ele responde, mas vai responder através da responsabilidade subjetiva, em que vai ter que ser mensurada a prova com relação à falha na prestação de serviço. Só para deixar pontuado, os profissionais na área de agenciamento de viagens, eles não são profissionais liberais, eles são CNPJ, né? Muitas vezes são MEIs, né? Não é nem o meu caso, mas uma grande parte é MEI, né? E aí eu entendo que seja mais ou menos como o senhor colocou, né? Muito obrigada. Eu gostaria de saber a responsabilidade das companhias aéreas brasileiras que levou turista para Disney e que ficou lá, o voo foi cancelado em função do furacão da semana passada, o aeroporto foi fechado 2 dias, o voo foi cancelado, a pessoa não foi comunicada pela companhia aérea, descobriu pela televisão, e o voo foi cancelado, ela teve que correr atrás para remarcar, ficou mais 7 dias lá, acho que voltou ontem. Quem paga esse hotel e o que ela teria de direito, quer dizer, a pessoa, né, em função disso? Porque a companhia aérea, ela tem a obrigação de saber que em agosto e setembro de todo ano existe furacão na Flórida. É risco do negócio dela. Então ela tem que ter uma participação, ou dividir o prejuízo com a pessoa, ou ela assumir essa responsabilidade. Eu queria saber como é que vocês veem essa situação. Bom, eu entendo que nessas hipóteses específicas, como o caso do furacão, engloba aquelas hipóteses previstas no Código
rompimento do nexo de causalidade. Nesse caso, o furacão, para mim, é uma intempérie natural, apesar de poderia até vislumbrar a hipótese de a empresa aérea tem ciência de que pode acontecer, mas, sem sombra de dúvida, é um motivo de força maior. O motivo de força maior, ela rompe o nexo de causalidade para indenizar. Então, teria que ver outros aspectos. Eu acho que os aspectos, por exemplo, de ausência de informação é uma coisa. O aspecto de indenização eventualmente por não ter viajado, pelo cancelamento de voo por conta do furacão é outro. Eu, particularmente, entendo que haveria aí uma das hipóteses excludentes de responsabilidade. Bom, eu na verdade, aí são duas situações. Uma é a responsabilidade pelo atraso em si, porque aí você tem uma situação, me parece que é a força maior ou fortuito externo, que impede que haja o voo. Mas isso não exclui a responsabilidade da entidade empresária aérea de dar toda a assistência. Então, na medida que ela não dá essa assistência, eu estou falando aqui, eu falo em causa própria, porque eu tive esse problema, não ajuizei a ação, minha mulher fala para mim até hoje, foi idêntica. Também, Orlando, fiquei 7 dias, aí foi em razão de nevasca, né? Mas o meu problema psicologicamente não estava relacionado ao atraso. Eu entendo, né? Eu até teria, mas a empresa aérea ela tem que fazer de tudo para resolver o seu problema. Ela tem que te encaminhar de todas as maneiras. E o atendimento foi o pior possível. A gente não teve, eu tive que alugar novamente um carro, eu tive que arranjar um hotel, estava tendo na época em Orlando, ia ter 2 dias depois, ia ter um congresso, estava tudo lotado, eu consegui hotel até aquele dia do congresso, depois, por sorte, tinha um amigo que tinha uma casa lá, e eu aluguei a casa dele, a ficar até a hora que foi, né? Então foi muito parecido. Mas para mim, todo esse suporte a empresa aérea tem a obrigação de dar. Então ela é responsabilizada civilmente pelo dano material e pelo dano moral em razão de não ter proporcionado esse suporte. Agora, pelo atraso, sim, existe uma razão específica. Eu tive um outro caso mais complicado, né? Também indo aí, no caso, a gente estava indo visitar meu cunhado, né, em Roseville. Então nós pegamos voo para Atlanta. Na época meus filhos eram pequenos, meu filho era agitado demais e ele agitava a minha filha. Quando nós entramos naquele avião, um voo de 12 horas e foi um desespero porque o garoto não dormia. A gente estava numa empresa aérea americana, a comissária estava desesperada, ela estava vendo a hora que ela ia voar no meu pescoço, e ela deu um negócio desesperador. Criança, aí o que aconteceu? Depois dormiu, aí eu consegui dormir, mas parecia um pesadelo, né? Vocês vão lembrar, com certeza. 6 horas de voo, eu escuto minha esposa falando assim, me cutucando: Zé, nós estamos voltando. Aí eu falei: mas como não dá? Eu falei: dorme, moleque, tá ficando louco. Não, nós estamos voltando. Aí a gente estava em cima de Manaus, estamos voltando. Eu falei: vem voltando, estamos voltando. Aí eu olhei o aviãozinho voltando. Eu falei: o que está acontecendo? Foi um apagão aéreo. Teve um apagão aéreo e nós tivemos que voltar. Né? E a questão ali, aí já é mais complicada, porque veja bem, um problema com o controlador de voo é fortuito interno. Né? Mas não é. Eu também não entrei com ação, até no dia seguinte, a gente viajou no dia seguinte, mas foi uma situação que está relacionada diretamente à nossa segurança. Como é que a empresa aérea ia continuar? Ela tomou a medida que ela tinha que tomar, ela tinha que voltar e vir para a área de não tinha, isso não é brincadeira. Né? E aí tem que ver o dano, então é uma outra situação. Mas o que eu considero mais complexo é porque, na verdade, se nós formos analisar isso ao pé da letra, nesse caso é um fortuito interno. Né? Nesse caso, o que a gente chama de... Hoje, essa terminologia força maior e caso fortuito no Código de 2002, ela tem um viés completamente diferente da nossa
doutrina clássica, né? Código, caso fortuito é o fortuito interno e força maior é o fortuito externo, embora boa parte da doutrina não tenha se adaptado a isso aí, mas até no livro do Agostinho Alvim, que é o autor do anteprojeto na parte de direito das obrigações, está isso, né, pessoal? Mas